Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então dar início à nossa aula, esse nosso primeiro tema, né? Nós vamos tratar então sobre modernidade, tá? Então nós vamos trabalhar com a primeira habilidade do currículo paulista do 7º ano do ensino fundamental, tá? Que vai pedir o quê? Explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e de exclusão com base em uma concepção europeia. Ou seja, dentro da concepção de Europa, nós vamos trabalhar o conceito de modernidade e idade moderna, tá? Comunidade temática, nós temos então o mundo moderno e a conexão entre sociedades. E aí nós temos africana, americana e europeia, tá? Nós vamos começar com a sociedade europeia e aí na próxima aula nós vamos trabalhar sociedade africana e sociedade americana, ok? Muito bem. Quando nós falamos modernidade, nós estamos querendo dizer sobre a idade moderna, ok? Dentro de história, modernidade se conecta a um período, certo? Então, vamos lá para a linha do tempo para a gente poder então visualizar essa questão da modernidade. Bem, aqui nós temos então a linha do tempo da história tradicional, tá? Eu vou usar essa tradicional, que é o que normalmente se trabalha dentro do ensino fundamental. Nós vamos ter então a história da humanidade dividida em alguns períodos. Primeiro período, pré-história, o período antes da escrita, que vai da origem da espécie humana até o surgimento da escrita ali mais ou menos por volta de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Terminando a pré-história, nós temos então um outro período chamado Idade Antiga. E aí vai da origem da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, que ocorreu em 476. Ok? Então, a tomada do Império Romano pelos bárbaros. Saindo da Idade Antiga, então, nós temos a Idade Média. A Idade Média, que nós temos da queda do Império do Ocidente, Império Romano do Ocidente, até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Ok? Com a tomada de Constantinopla, nós damos início a um novo período. Tá? Então, nós temos aí o período chamado Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789, quando ocorre a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa vai ser o marco que encerra a Idade Moderna e nós iniciamos então um novo período, que é o período da Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa de 1789 até a atualidade. Ok? Então, modernidade, nós vamos trabalhar muito com os séculos 15, 16, 17 e século 18. Ok? Apesar de quando nós formos estudar a formação do Estado de Portugal, nós vamos ter que voltar um pouquinho lá para o século 11 e 12, porque Portugal ele inicia-se esse processo um pouco antes dos demais estados modernos. Ok? Quando nós falamos modernidade, pessoal, nós temos que destacar que, se a gente pegar um dicionário para a gente ver o que é moderno, nós vamos ver que está relacionado ao novo, certo? Então é comum a gente ouvir a idade moderna, o prédio moderno, o carro moderno, o celular moderno, tá? A roupa moderna. Então tudo que é moderno normalmente vai estar relacionado ao novo, tá? E a idade moderna, ela é o antigo que se fez novo, tá? Dentro da linha da história, o que nós vamos ter? A Idade Antiga, tá? Que nós estudamos Egito, Mesopotâmia,
alguns povos, os fenícios, os hebreus e os persas. Depois a gente entra na Antiguidade Clássica, que aí nós temos Grécia e Roma. Com a queda do Império Romano, nós vamos ter o início da Idade Média. A Idade Média, segundo a gente vai ver no Renascimento, no humanismo, ocorre uma perda. E essa perda de cultura, ela vai ser resgatada nesse período da Idade Moderna. Tá? Por isso que a modernidade, a Idade Moderna, ela vai ser considerada algo novo. Tá? Interrompe-se a Idade Média e inicia-se coisas novas. Ok? Então, aí nós temos os dois fatos históricos, os dois eventos históricos que marcam o início e o final da Idade Moderna. Tá? Então, em cima aí nós temos 1453, os turcos otomanos conquistando Constantinopla, e embaixo nós temos 1789, uma gravura da Revolução Francesa. Ok? Muito bem. Todo período histórico, ele traz transformações, tá? E a Idade Moderna não é diferente. Tá? Mas quais as transformações que nós temos? Quando nós saímos da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos ter a queda do feudalismo, ou seja, o sistema econômico utilizado neste período da Idade Moderna, ele entra em colapso. Tá? Isso a gente estuda lá no finalzinho do 6º ano. Com a Idade Média entrando em colapso, nós vamos ter o quê? O surgimento de uma nova forma de sistema econômico. Essa nova forma de sistema econômico deu-se o nome de capitalismo. Tá? Junto com o capitalismo, nós temos a ascensão de uma nova classe, que é a classe burguesa. Tá? Esse novo sistema econômico que a sociedade vai utilizar, principalmente na Europa neste período, ele é marcado por atividades financeiras e comerciais. Ok? Então, esse é o sistema capitalista que nós temos até hoje na maioria dos países do mundo. Estado moderno. A formação dos estados modernos. Na Europa, na Idade Média, nós não tínhamos estados unificados. O que nós tínhamos? Feudos. Tá? Daí veio o nome feudalismo. Então eram terras e cada terra tinha o seu senhor feudal. A formação dos estados modernos vai ser possível a partir da ascensão de um líder, tá? De uma figura que perdeu muito o seu poder dentro da Idade Média. Tá? Então nós temos a figura do rei como detentor de um poder, tá? Que vai unificar, que vai conquistar, vai dominar terras, e aí a Europa começa a ganhar as formas que nós conhecemos hoje. Tá? Quais estados que nós vamos estudar? Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Professor, por que nós vamos estudar esses estados e não os demais? Tá? Alemanha e daí por diante. Portugal nós vamos estudar por conta da colonização portuguesa. Tá? Então aí no último tópico, grandes navegações, nós vamos ver que Portugal e Espanha principalmente vão se lançar ao mar para tentar traçar as rotas e chegar nas Índias. Tá? Mas também por questão de expansão comercial, econômica e assim por diante. Tá? Mas eles vão chegar nas Américas. Então, Portugal colonizou o Brasil, a Espanha colonizou o oeste da América do Sul, a América Central ali. Então, a gente vai estudar Portugal e Espanha. França nós vamos estudar por conta da Revolução Francesa, tá? Até a gente chegar dentro da Revolução Francesa, e a questão dos reis absolutistas franceses. Tá? E na Inglaterra nós vamos estudar por conta da pós-revolução inglesa, nós vamos ter revolução industrial,
tá? Então, primeira revolução industrial, ela só é possível por conta de todo esse processo de revolução da Inglaterra, que vai ter capital para poder investir em máquinas, tá? Então, a questão da formação dos estados modernos, com territórios próprios, com fronteiras, começa também nesse período que nós vamos estudar. Renascimento, tá? E aí nós temos o grande movimento humanista, aonde na Idade Média nós tínhamos Deus, o centro de toda a sociedade, da vida humana, e aí vem o Renascimento trazer uma nova visão, tá? No movimento humanismo, o homem ele passa a ser o centro então da sua própria vida, da sociedade e assim por diante, tá? Esse renascimento, essa nova forma de visão, ela vai ser muito forte na arte, na ciência, ok? E literatura e tudo que o homem consegue expressar então esse momento, ok? Esse sentimento. Reformas religiosas, então a igreja que durante a Idade Média dominou a sociedade, ela vai perder um pouco o poder, ela vai sofrer com novas formas de visão, novas formas de pensar, certo? E aí vai surgir a figura de reformistas como Martim Lutero, tá? Que nós vamos estudar, que foi um monge da Igreja Católica, que não concordando muitas vezes com as ações, as atitudes, as decisões e as doutrinas da igreja, ele vai propor algumas mudanças, a igreja não vai aceitar, ele vai se revoltar contra a igreja e assim por diante, tá? E as ideias de Lutero acabam tomando um novo rumo, e aí surge o movimento que nós conhecemos como movimento protestante, tá? Revolta protestante ou reforma protestante, tá? Para confrontar essa reforma protestante, a Igreja Católica então vai gerar uma contra-reforma ou uma reforma católica, tá? A igreja vai rever alguns conceitos, a igreja vai buscar novas ideias para poder conter um pouco a perda de fiéis que ocorreu por conta dessa questão dos protestantes, ok? E por fim nós temos então as grandes navegações, tá? Então, expansão marítima, principalmente desses países que eu já mencionei, tá? Que vai gerar aí a conquista das Américas e colonização também da África, tá? Principalmente. Então, são essas questões que serão trabalhadas dentro do tema modernidade e idade moderna, ok?